Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao segundo episódio do Magiscast. Hoje eu tô aqui com o Vinícius, professor de literatura do terceirão aqui do colégio. Tudo certo? Tudo bem, gente? Então, a gente vai falar um pouco sobre a leitura na vida dos jovens, adolescentes. Então, Vinícius, na tua opinião, quais são os motivos que fazem os adolescentes lerem menos hoje em dia? Então, bom, primeiramente, agradecer o convite por estar aqui, é uma satisfação estar com um grupo de vocês aqui para conversar um pouquinho sobre leitura, E vamos lá, infelizmente, eu acho que o motivo dessa entrevista são dados negativos, assim, ruins, A gente começa falando sobre algo que a gente diz que é uma negativa, Não ler, Ler menos. Mas é um dado da realidade mesmo, Eu acho que existem muitas pesquisas em torno dessas motivações, E muitas pesquisas sérias, assim, como, por exemplo, uma pesquisa que talvez seja a pesquisa mais importante sobre leitura no Brasil hoje em dia, que é a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil. O que ela aponta? Um dado que a gente consegue perceber no cotidiano. Existem muitas coisas disputando com a leitura hoje em dia. Muitas práticas disputam com a leitura. E se antigamente a gente tinha só a televisão e a programação da TV aberta, basicamente, hoje em dia a gente tem muitas programações diferentes com a televisão propriamente dita, seja TV fechada, TV a cabo, streamings de montão, até as próprias opções da internet, que se multiplicam. Ao mesmo tempo, essas opções, essas múltiplas opções de linguagens artísticas e entretenimento, elas também fornecem outros tipos de leitura também, Então, uma coisa que é importante considerar é que, quando se diz que os jovens, e não são só os jovens, o público em geral, a população em geral brasileira, particularmente, está lendo menos, Isso é fato. Mas quando se fala sobre os jovens também, a gente tem que considerar que existem várias formas de ler hoje em dia que não são só o livro, ou o livro físico, ou o livro de literatura. Eu tenho notado uma recorrência, e claro, isso eu falo muito na perspectiva da minha bolha de professor de ensino médio, de escola privada. Eu noto muito que vários jovens estão lendo coisas que não são exatamente literatura. Leem livros de negócios, de administração, leem livros técnicos de coisas que eles já percebem que gostam e que talvez vão fazer no futuro. Agora, a leitura literária, essa leitura da ficção, essa leitura da imaginação, que faz a gente pensar de modo diferente sobre a nossa sociedade, realmente está diminuindo bastante. E no campo onde vocês estão aqui, como estudantes, como instituição, no campo onde eu atuo como professor, eu percebo que existem leitores, existem muitos leitores, mas no cômputo geral, da população em geral e da população jovem, realmente isso diminuiu bastante e, sem dúvida, essa demasiada oferta de outras coisas compete, então, com a leitura nesse sentido. E aí a gente tem que perceber, na verdade, por que essas outras coisas, essas outras alternativas acabam se tornando mais atraentes do que o livro. Eu acho que a pergunta é um pouco essa, porque o livro continua circulando, sendo vendido. Eu vejo, por exemplo, entre jovens que leem, eu vejo um fenômeno muito louco, que é a leitura de livros grandes, tipo grandes sagas, livros volumosos, livros de fôlego, como se diz. Isso é um fenômeno muito ligado aos leitores jovens de hoje. Porque é importante dizer, existem esses jovens que leem, os jovens que leem parcialmente, os jovens que não leem nada. Entre aqueles que costumam ler, realmente, essa leitura mais volumosa e de fôlego está aumentando. Mas me parece que talvez uma das razões para outras coisas também serem mais atraentes para muitos jovens do que a leitura pode ser, às vezes, até um mero preconceito, de se permitir ler e mergulhar numa obra literária, se permitir sentir os benefícios que a leitura pode fazer até para o teu bem-estar. Eu costumo dizer, falo para os alunos às vezes, que quando tu mergulha num livro, tu mergulha numa leitura, tu consegue te deixar levar, é como se tu tivesse mais ar para respirar. Só que hoje em dia é muito difícil a gente conseguir parar
para realmente se concentrar na leitura. Então, isso é um outro dado importante. Quando a gente fala de outras alternativas que competem com a leitura, não é porque elas são só alternativas, é porque elas também tiram a nossa capacidade de mergulhar na leitura, de se concentrar numa leitura. Porque tu está tão acostumado com o consumo passivo de vídeos e vídeos e vídeos que tu não consegue te afastar da tecnologia e da tela para te permitir te concentrar numa leitura. Né? Agora, no início do ano, que a gente teve muito esse debate sobre o uso do celular, né, ser proibido, eu achei muito bom, por exemplo, isso para mim, inclusive. Porque eu sou professor de literatura e eu me vejo muitas vezes com uma dificuldade enorme de me concentrar. Então, e me concentrar, inclusive, em leitura. Então, eu tenho que fazer um exercício enorme para poder me afastar disso tudo. Agora, imagina, né, muitas vezes o jovem que encontra ali no celular a sua fonte de comunicação com todo mundo o tempo inteiro. Né? Mas eu acho que não são só os jovens que estão viciados nisso, são todos. Né? Então, assim, de novo, não são só alternativas à leitura, mas é o fato de que essas alternativas nos tiram uma capacidade de pensar e de se concentrar que a leitura exige. Né? Então, acho que isso também tem que ser colocado na conta aí. Sim, essa coisa das redes sociais acho que influencia muito mesmo. Posso falar até por mim, que eu, quando eu era menor, eu lia mais, assim, mas hoje em dia, com acesso à internet, celular, computador o tempo todo, eu perdi um pouco esse hábito. Sim. Mas por que tu acha que essas redes sociais influenciam tanto o hábito? Não, a perca do hábito da leitura. A perda do hábito da leitura. Eu acho que, na verdade, assim, de novo, né, são vários fatores. Né? Essa pesquisa que eu citei antes, a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, ela apontou pela primeira vez na sua série de pesquisas que o Brasil tem mais não leitores do que leitores. Pela primeira vez esse dado apareceu. Sempre era um dado que ficava meio disputando, assim. Agora ele subiu. Então o Brasil tem mais não leitores que leitores. Em relação aos jovens, aos não leitores jovens, o percentual é mais ou menos o mesmo. Mais ou menos o mesmo. Varia ali entre 53, 54, 55. Né? E em relação... essa pesquisa ela é cheia de cruzamentos de dados interessantes. E um dos dados é assim, o que você faz no seu tempo livre? Tá? E as primeiras coisas que aparecem são usar a internet, dentro do uso da internet, usar o WhatsApp, usar redes sociais. São os primeiros colocados, né, do uso que tu faz do teu tempo livre. E a leitura, que se a gente for pensar talvez há 50 anos, 40 anos, 30 anos, tivesse nos primeiros, ela está lá embaixo, assim, tipo, ela vai aparecer, nem me lembro agora exatamente, mas depois de muitas categorias do que tu faz no teu tempo livre. E o que eu acho que acontece muito é que a linguagem das redes sociais, né, ou de, enfim, plataformas de entretenimento na internet como o YouTube, ela acaba também criando estratégias de retenção da tua atenção. Então se torna assim muito difícil tu sair daquilo ali. Né? Tu acaba assim, e assim, essas plataformas elas se utilizam de técnicas e ferramentas de linguagem para fazer realmente tu te viciar naquilo. Isso é fato, já está também comprovado. E assim, necessariamente a gente está falando de vício e tal, mas a gente está falando de coisas que também são prazerosas de consumir. Né? Então assim, eu posso ficar na minha bolha um dia inteiro só consumindo conteúdo, exatamente o conteúdo que me faz bem. Né? E eu não sou convidado em nenhum momento a me desacomodar, a me, sei lá, me exigir intelectualmente de outra maneira, conhecer outra coisa. Né? Eu quero trabalhar só com aquilo que eu, né, conheço e me faz bem. Então, essas estratégias de retenção das redes sociais ou do YouTube nos mantêm presos a elas. Né? E como a gente está muito... retomando uma coisa que eu falei antes, né? Como a gente já está muito acostumado com aquele universo, a gente é uma grande dificuldade se afastar daquilo. E para a gente voltar a consumir mais literatura e leitura, a gente precisa, digamos assim, se disciplinar para nos afastar dessas questões. Agora, é interessante também notar que assim, eu, por exemplo, adoro redes sociais. Assim, né? Eu acompanho muitos canais no YouTube e tal, porque tem coisas muito legais, realmente, assim, tem coisas muito legais. Agora, é uma questão muito assim da minha consciência, né? Tipo assim, eu gosto de muitas coisas.
Eu gosto de ver vídeos sobre várias coisas, eu gosto de cinema, eu gosto de séries, eu gosto de quadrinhos, eu gosto de artes visuais e eu gosto muito de literatura. Então, assim, eu gosto muito de música e eu gosto muito de literatura. E eu me exijo, né, eu me coloco à disposição de consumir tudo isso, né? Agora, essa capacidade que a gente tem de organizar isso na nossa vida não é fácil. E quanto mais jovem, mais difícil isso é, né? Porque isso exige da gente uma maturidade, uma organização que às vezes a gente não aprendeu a ter ainda. Eu só acho que eu consigo fazer isso hoje porque eu tenho 38 anos. Quer dizer, esse universo, esse mergulho nas redes sociais, no YouTube, etc., apareceu na minha vida quando eu já tinha uma certa maturidade. Então é uma coisa que talvez vocês vão aprender também, né? Vocês jovens aí, você jovem que está nos ouvindo, nos vendo, né? Vocês vão aprender. A questão é que, assim, é importante ter consciência sobre isso, porque às vezes tu vai ter que meio que forçar um pouco esse movimento para tu poder realmente te concentrar na leitura e aproveitar todos os benefícios dela. Sim. E tu tinha comentado um pouco que tu percebe uma diferença no que teus alunos têm lido, como, por exemplo, livros de finanças, negócios. E quais tipos de leitura que tu percebe que teus alunos gostam mais, assim? Eu vejo assim, de novo, né? Entre os alunos leitores que têm um hábito da leitura, né? Eu vejo assim aqueles que só leem os livros de leitura obrigatória, aqueles que são cobrados, né? Como aqui no... Posso falar que eu estou aqui no Anchieta, né? Eu estou falando com todo mundo, com toda a rede mundial de computadores, e, enfim, mas estou aqui no Anchieta. Mas eu posso dizer que aqui no Anchieta, por exemplo, eu trabalho só com a terceira série, né? Então a gente tem um trabalho muito voltado com as leituras do vestibular da URGS. Então existe uma coisa que é prática, objetiva. Temos que nos preparar para o vestibular. E é óbvio que tem nesse universo alunos que não se puxam na leitura. É natural que isso aconteça, né? Não dá para a gente ser hipócrita nesse sentido. Então tem aqueles que não se puxam com a leitura e tem aqueles que se puxam com as leituras e vão além. E leem muita coisa que não é cobrada, não é exigida e tal. Eu vejo, entre aqueles alunos que são de fato leitores, eu vejo uma variedade muito grande assim, de possibilidades. Eu vejo alunos lendo clássicos, eu vejo alunos lendo livro de filosofia, eu vejo alunos, né, vendo esses livros mais técnicos, que tem a ver talvez com algo que eles queiram fazer profissionalmente. Mas uma coisa que talvez seja que eu mais note é assim, existe uma preferência muito grande, assim, quando eu percebo, pelos best-sellers, né? Os livros mais vendidos, os livros que estão circulando, que estão sendo super conhecidos e tal, né? Os autores que estão sendo mais comentados, né? Às vezes até impulsionados também pelas redes sociais, né? Enfim. Então, assim, isso pensando fora do âmbito da leitura exigida na escola, tá? Então, eu noto muito isso, assim, a preferência por esses escritores pop, né? Que estão fazendo sucesso e tal. Mas é um pouco difícil, assim, até eu diria... definir, né? Porque eu acho que como em qualquer universo, qualquer lugar, né, do planeta, tem muita diversidade, assim. Então, é muito difícil, assim, acho que para mim, né, definir, assim. Agora, só uma curiosidade, né? Eu estou falando muito dessa pesquisa Retratos da Leitura no Brasil. Essa pesquisa tem uma parte ali, uma seção que eles falam sobre escritores mais citados, né? Mais citados, mais lembrados e tal. Curiosamente, o escritor mais lembrado e mais citado nessa última pesquisa foi o Machado de Assis, né? Mas se tu for ver os livros mais lidos pelos leitores brasileiros, os primeiros livros do Machado de Assis aparecem depois do número 10, assim, né? Para além do 10º colocado. Mas ele é um escritor conhecido. Então tu ouviu falar na aula, né? O professor comentou, e aí vem a importância da escola nesse momento, né? Que é tipo assim, tem muita coisa de literatura que tu só vai conhecer se tu passar pela escola. E talvez tu não conheça o maior escritor brasileiro de todos os tempos, Machado de Assis, se tu não passar pela escola. Então, isso demonstra uma questão curiosa. E nessa mesma lista de autores mais lembrados, tem, por exemplo, a Colleen Hoover, que é uma escritora mega best-seller. Entendeu? E essa escritora não apareceu em nenhuma pesquisa anterior, porque ela realmente bombou agora. Então, isso já demonstra um pouco desse perfil dos leitores, né? Aqueles que são leitores realmente acabam lendo escritores mais populares, né? Tu não vai ver assim, é muito raro realmente tu ver um autor, um estudante, um jovem leitor lendo assim um escritor mais obscuro da literatura, coisa assim.
A não ser que, de repente, ele seja impulsionado pelo professor, enfim. Isso é uma coisa curiosa. Apesar da gente olhar para essa pesquisa e ver assim, ó, que entre os jovens tem muitos não leitores, tem uma seção que diz assim, o que te influencia a ler, tá? Aí tem vários dados, né? Os pais, sei lá o quê, barará. E uma das categorias é dicas dos professores. E essa categoria, ela tem bastante percentual até, se tu observar assim, né? E tem uma outra categoria que é dicas de outras pessoas, tipo dicas gerais, assim. Ou seja, a coisa da influência ela é muito importante mesmo, assim, sabe? E aí eu acho que entra também um pouco desse papel da escola, né? De chegar no estudante e de repente dar para ele algumas dicas, algumas sugestões, coisas que talvez ele não vá gostar agora, mas vai gostar no futuro, coisa que ele não vai ler agora, mas um dia ele vai lembrar que o professor falou, enfim. Sim. Tem muito dessa influência dos professores na leitura. Tem alguns livros que eu só conheço realmente pelos professores. Mas agora, finalizando, que a gente passou um pouquinho do tempo, tu conhece algum projeto ou alguma iniciativa que estimula a leitura entre adolescentes, assim? Olha, eu conheço alguns trabalhos, assim, alguns projetos de escolas, assim, que eu acho muito interessantes, assim, e que tem muito resultado. Alguns deles, por exemplo, eu não me vejo muito capaz ainda como professor de fazer, de executar, né? Alguns eu vejo que dão muito resultado porque pegam leitores mais jovens, tipo ensino fundamental 1 ou 6º ano, 7º ano, sabe? Mas, por exemplo, uma coisa que eu noto, assim, tem projetos aqui em Porto Alegre, em escolas de Porto Alegre, que são muito interessantes relacionados a diários de leitura, né? Que é tu criar digamos assim, um hábito de registrar o que tu leu, né? Mas isso também sendo estimulado a ser feito de várias maneiras, com recorte e colagem, com lettering, sabe? E tu, no final, fazer uma espécie de portfólio, que não é uma ficha de leitura, que é um método muito tradicional e antigo, mas é um diário pessoal de leitura, né? Tu vai fazer ali no final um negócio que é a tua cara. Então, além de ter lido um livro, né, tu tem a tua leitura, a tua maneira de entender aquele livro está registrada naquele diário, que vem todo assim com uma estrutura decorada, com a tua cara, enfim. Eu tenho visto projetos assim em escolas de Porto Alegre que parece que estão dando bastante resultado, assim, sabe? E eu vejo assim, tem muita coisa externa também, sabe? É muito importante a gente, por exemplo, viver numa cidade que tem a maior feira do livro a céu aberto da América Latina, sabe? Isso acho que impulsiona muito. Acho que, pelo menos em um momento do ano, assim, vai se falar muito de leitura e literatura, e isso acaba também incentivando, sabe, as pessoas, assim. Enfim, e eu sei que a gente já passou do tempo e tal, mas eu tinha separado aqui um trechinho de uma crônica, que, se possível, gostaria de ler, que é desse livro aqui, ó, Mas em que Mundo Tu Vive, do José Faleiro, escritor aqui de Porto Alegre também. E é um livro que agora, inclusive, é a leitura obrigatória do vestibular da URGS, é um livro com várias crônicas. E tem esse cara aqui, é um cara assim, ó, ele teve muita dificuldade na vida, viveu em um lugar muito precário, muito humilde, e a vida dele foi salva pela literatura, pela leitura, tá? Esse cara lia muito mangá, lia tudo que era livro, e quem incentivou muito ele a ler foi a irmã dele. Então tem um trecho do livro que ele diz assim, ó: minha irmã insistia que eu lesse livros, e eu insisti em recusar. Para mim, não fazia sentido nenhum ler livros, porque eu tinha uma certeza, tão firme e imbecil como toda e qualquer certeza. Ler era coisa chata, coisa de estudioso, coisa cansativa. Aí ele traz uma fala da irmã dele. Como tu podes saber que livro é ruim? Que valor tem a tua opinião? Tu já leu um livro inteiro? Não quero mais falar contigo sobre isso. Não vou mais falar contigo sobre isso. Porque tu nunca leu um livro inteiro. Depois que tu ler um livro inteiro, vem me falar o que tu acha. Daí eu vou dar valor para o que tu acha. E aí ele diz: aquilo me pegou. A minha irmã me fazia perceber a possibilidade da transformação. Eu podia achar qualquer coisa, e a minha opinião era sincera, mas existia a possibilidade de a minha opinião ser transformadora em outra através da leitura de um livro inteiro. E isso eu não podia negar com sinceridade. Para poder negar, precisaria, de fato, ler um livro inteiro. Não existia outro jeito de tirar a história limpo. Bom, tudo isso para dizer o seguinte: quando a gente diz, ou a gente ouve por aí, né,
eu não gosto de ler, às vezes o que falta é o livro que vai fazer tu gostar de ler. Então tu tem que te permitir um pouco isso. Talvez o livro que o professor recomendou não foi legal para ti naquele momento, mas não quer dizer que tu não vai achar um livro legal que vai fazer tu ler outros livros tão legais. Aconteceu comigo no ensino médio e eu sou hoje professor de literatura. Sim, que bom que tem esses projetos de incentivo à leitura, achei bem legal. Nunca tinha ouvido falar e achei interessante as falas, acho importante incentivar a leitura, ainda mais nessa fase, né? Muito que bem. Depois fica para a vida. Com certeza. Foi isso? Eu dou tchau? Tchau, gente. Tchau, tchau.